Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo é para mim falar a respeito da esquerda de modo geral e de como a gente deve, dentro dessa interpretação, agir, né? Muita gente fala em pragmatismo, ou seja, a gente fazer as coisas de uma maneira, vamos dizer assim, gradual, e dentro do sistema a gente tentar barganhar alguma coisa. Eu acho que essa mais ou menos seria uma visão pragmática que as pessoas colocam. Mas ao mesmo tempo, às vezes o que eu vejo é que elas se iludem com essa visão pragmática e elas passam a acreditar que dentro desse modelo e dessa visão pragmática elas podem mudar uma coisa estrutural. Das duas, uma, ou elas estão se iludindo achando que dentro do modelo você pode fazer mudanças estruturais, ou elas estão se iludindo achando que você pode fazer uma grande transformação sem fazer mudanças estruturais. Então ambas são ilusões, né? Ambas são ilusões. Porque os problemas são estruturais. E para fazer uma mudança estrutural, não dá para fazer dentro desse modelo que a gente chama de democracia, dentro desse modelo de representatividade, por uma série de motivos. E eu prefiro exemplificar a coisa para ficar mais claro. Vamos pegar como exemplo o PT. Eu respeito a decisão da esquerda, né, que apesar de eu fazer críticas e mostrar o que resultou disso, em parte, né, em grande parte, eu respeito a posição que a esquerda tomou, pragmática, em aderir a esse modelo, né? Nós passamos por uma ditadura horrível e de crises e tudo mais, então era necessário naquele momento uma certa conciliação, né? Até para a gente barganhar algumas coisas, conseguimos conquistas importantes, como foi o caso, né, claro, da volta da democracia comparada à ditadura que a gente tinha, e também vários direitos que foram concebidos a partir da Constituição de 88, que é considerada uma Constituição cidadã, né, porque ela ouviu todos os grupos praticamente da sociedade brasileira e acolheu ali, fez algumas mudanças ali. Nada estrutural, né? Ou seja, todos os problemas estruturais que a gente tem, né, de questão do latifúndio, a questão das enormes desigualdades de renda, a questão de não ter um investimento muito grande no desenvolvimento do país, em prol do desenvolvimento social e econômico do país, tecnológico, educação, entre outras coisas. Isso ficou assim engatinhando ainda, uma coisa muito lenta, muito aquém do que deveria ser, mas é justamente isso, né? Esse tipo de conciliação, né? Esse modelo de conciliação é um modelo que sempre vai favorecer a classe dominante, sempre vai. Mas como eu disse, eu respeito, né? A gente saiu de um modelo pior, né? A gente saiu de uma ditadura horrível e a gente pra gente entrar nesse modelo, a gente acabou abrindo mão dessa luta, vamos dizer assim, revolucionária. Como eu disse, é compreensível, não só por essas questões que eu abordei, mas pelo grau de conscientização que as pessoas tinham, né? Uma sociedade ela só evolui a partir da conscientização que essa população tem dos problemas estruturais, né? Então, como eles não tinham essa consciência, como hoje também não tem, acabou que a gente teve que aderir a isso, não tinha outra opção. Todo o tempo que a direita passou no poder naquele período, né, a direita da ditadura militar, eles fizeram toda uma engenharia social, vamos dizer assim, né, uma manipulação dessa massa em prol dos seus ideais. Então eu acho que não tinha como ser uma população assim tão politizada, né? E era uma massa que não estudava muito e tal, as pessoas não tinham muito acesso à informação. Então,
faz todo sentido para mim a esquerda ter aderido a essa posição. A gente sabe que foi uma pequena minoria que atuou em guerrilhas ou algo assim, o que queria fazer uma revolução. Talvez muitos até quisessem, porém, mesmo esses que queriam, depois eles aderiram a esse modelo e passaram a se candidatarem, né? Enfim, aderirem a esse modelo que a gente chama de democracia, né? Que eu discordo um pouco desse termo, né? Na prática mesmo, não é bem assim. Não é um poder emana do povo. Além disso, as limitações do governante, ela é cada vez menor, principalmente pelo capitalismo periférico, né? Que reina aqui, que a gente é tratado como uma colônia pelo capitalismo central, né? Ou seja, dos grandes centros financeiros de Nova York, por exemplo, Estados Unidos, né? Da Europa. Então, existe todas essas limitações de um governante, como eu disse, muita gente que milita mesmo parece que esquece ou ignora quando vão fazer determinadas análises. Então vamos ao exemplo que eu queria dar, né? Que era o exemplo do PT, né? O PT, ele tentou, né, dentro desse modelo, e conseguiu em grande parte, fazer melhorias sociais, melhorias econômicas, melhorias na educação e outras áreas importantes, sem fazer uma mudança estrutural. Como eu disse, era um acordo que eles fizeram. Você pode ver a trajetória do PT no início dos anos 80, né, nos anos 90, e veja como foi a campanha em 2002, né? Foi totalmente diferente. O PT abandonou diversas pautas mais radicais e aderiu a uma pauta conciliadora, né, onde ele conciliava os interesses do grande capital com os interesses também da classe trabalhadora. Então foi um modelo de conciliação de classe, né? E não de luta de classe. Então, assim, é absurdo alguém dizer que o PT, pelo menos pragmaticamente, seja marxista, ou que o governo PT seja um governo socialista ou comunista, né? Um absurdo. Da mesma forma como eu acho um absurdo também, em parte, dizer que foi um governo neoliberal. Para mim foi um governo social-democrata, né? Como eu disse, a social-democracia, ela não é um rompimento com o capitalismo. Então, na verdade, a ideia da social-democracia é você utilizar-se, a ideia básica é você, dentro do modelo de capitalismo, né, você conseguir fazer alguma justiça social. O PT fez isso? Fez. Então a gente pode incluir isso. Não dá para você comparar com os modelos neoliberais, como Temer, como Macri, como Bolsonaro, né? Não tem sentido, gente. A gente percebe isso de cara. Por exemplo, o PT, vamos analisar a reforma trabalhista, reforma da Previdência, como o PT votou contra, entendeu? O PT, ele tenta, dentro desse modelo, manter-se favorável ao trabalhador, né? Como eu disse, dentro dessa limitação. Pode cobrar, pelo menos nesse sentido, que o PT tome uma posição mais radical, porque não dá. Então, assim, para mim o governo Lula, né, principalmente, ele fez isso que eu tô falando. É claro, a gente pode falar um pouco mais sobre algumas mudanças que vêm ocorrendo no PT, e isso eu apontei há alguns meses atrás, né, pouco depois aí do período eleitoral, que existe uma ala direitista dentro do PT, que é uma ala que não é nova, né, sempre existiu,
mas ela vem crescendo e vem tomando de conta do partido, principalmente agora que o seu principal líder, né, o Lula, está preso. Então, essa ala, ela vem ganhando forças, e o Haddad, por exemplo, ele já é uma pessoa que está ligado a essa área. Então, assim, eu não me iludo em relação ao Haddad ou ao PT, né? Principalmente depois disso, depois dessa guinada que o PT vem tomando. E não é só o PT, né? São vários partidos aí, praticamente todos os partidos que se colocam aí como centro-esquerda. Então tá havendo uma direitização da esquerda. Agora, aí você vem me dizer isso, falar do PT, ok, beleza. Aí você vem me dizer, né? Eu digo algumas pessoas aí, que o Ciro é a grande opção agora para a esquerda. Sabe? Não é. Não faz sentido essa afirmativa. Primeiro porque o Ciro não tem uma posição de esquerda, nem de centro-esquerda, né? Se ele fosse de centro-esquerda, até que a gente poderia dizer, mas não é. Não é, entendeu? Então, assim, a gente não pode se iludir com candidatos como o Ciro ou como o Haddad. Agora, você diz assim pra mim, não, mas pragmaticamente, vota neles? Bom, é uma decisão pessoal. Eu respeito. Quem diz assim, não, eu vou votar nele e tal. Agora, não se iludam. É isso que eu digo, não se iludam. Saibam sempre das limitações e tenham uma visão crítica a respeito deles. Veja bem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, quando eu fui criticar a Tabata Amaral. Muita gente aí que é cirista, que é do PDT e tal, veio pra cima de mim, assim, com toda a raiva. Sendo que hoje, né, depois do que aconteceu aí, de que revelaram quem era a Tabata Amaral, que eles puderam ver isso. Diogo, fecha essa coisa aí. Então fica nisso, né? A gente fica, às vezes, alertando sobre as coisas e mostrando, mas as pessoas ficam cegas numa ilusão de que aquilo... aquele cara ali é muito bom, ele é muito sério, muito não sei o que. E como eu disse, é uma dupla ilusão no caso, né? Primeiro, uma ilusão com o modelo, o cara achar que o modelo, que dentro daquele modelo o cara pode fazer mudanças estruturais e não pode. Inclusive foi um ponto que eu parabenizei até o Henry, né? Que geralmente eu critico pra caramba, mas ele até que ele falou uma coisa certa, que com o Congresso que a gente tem, nenhuma mudança estrutural seria aprovada e haveria um boicote, como aconteceu com a Dilma. Ele foi perfeito nessa colocação dele. Foi perfeito. Ele está fazendo uma análise dentro do que está acontecendo. Então eu achei ótimo. Por mais que eu não concorde com muitas coisas que ele já falou, ou que geralmente ele apresenta, mas dessa vez ele falou uma coisa realmente certa. Então a gente não pode se iludir, achar que simplesmente a gente colocando um Ciro, um Haddad ou qualquer outro vão fazer uma mudança estrutural. Não vão, gente. Pelo amor de Deus. Não tem lógica vocês acreditarem nisso. E eu nem tô aqui fazendo uma análise moral, né? Agora, quando trata-se do PDT, por exemplo, o que se observa é que há uma negligência do partido em relação a aqueles que são dissidentes, né? Aqueles que votam contrário àquilo que o partido diz que assume como posição. Não adianta você dizer que é trabalhista e você deixar que grande parte dos seus deputados vote favorável a essa mini reforma trabalhista, como aconteceu agora, vote favorável à reforma da Previdência. Não dá, gente, isso é inaceitável. A partir do momento que o PDT, como eu disse, justamente como eu disse no começo do período eleitoral, a gente tem que observar quais as posições que o partido toma em relação às votações que vão acontecer, principalmente as que vão acontecer agora, que são só reformas neoliberais. Se o partido votar sempre contra, a gente vai pelo menos assim, não, ó, o partido está contra. Mas agora, por exemplo, nessa mini reforma da trabalhista, mini reforma trabalhista, chamada assim, né? Essa chamada reforma de liberdade econômica, uma coisa assim. O PDT votou em peso favorável, né? E também na reforma da Previdência, uma grande parte do
PDT votou, e haviam dito que puniriam, que expulsariam todos aqueles. O presidente do partido e o Ciro falaram isso, e depois eles ficaram fingindo que não estava acontecendo nada. Inclusive a Tabata estava participando de comissões lá. Então assim, gente, eles querem enganar você, infelizmente. E eu tô falando isso em coisas práticas. Porque pessoalmente eu não tenho como ser contra ou favorável a um partido. Eu vou analisar aquilo que ele faz. Eu tenho posições, eu tenho pautas. Ou seja, se eu tenho uma pauta, aí vamos lá, o PT vota favorável e o PDT vota contra. O que é que eu vou falar? Vou parabenizar o PT e vou criticar o PDT. Da mesma forma como seria se fosse o contrário. Se o PDT, por acaso, tiver uma pauta aqui, eu defendo a pauta, ó. Gente, votem contra essa reforma trabalhista. Aí vai lá o PT, suposição, o PT votasse favorável à reforma trabalhista. Eu não iria elogiar o PT. Eu iria criticar o PT. Então assim, eu tomo minhas posições em relação aos partidos de acordo com as atitudes que eles vão tomando. Eu não simplesmente escolho, isso não é uma torcida, não. Que a gente fica de um lado e o que fizer tá certo. Pra mim, por exemplo, eu critico bastante terem escolhido o Haddad como candidato. É muito triste isso pro PT, né? Mas eu acho, sim, talvez dentro de uma certa visão mais pragmática, talvez o Haddad ou o Ciro sejam uma opção para alguém. Só não se iludam, só não achem que esses caras vão tomar uma posição de esquerda radical. Talvez eles façam algumas coisas ali. E comparado ao Bolsonaro, evidentemente, eles seriam melhores. Não há dúvida em relação a isso. Não é difícil ser melhor do que o Bolsonaro. Não é difícil, gente. O Bolsonaro se esforça muito para ser o pior presidente da história. Se esforça pra caramba, então não tem como ser pior do que ele. Agora, se iludir e achar que as coisas vão ficar perfeitas porque você vai votar no candidato progressista, você está sendo iludido. Completamente iludido. Então era essa, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu expliquei bastante, falei bastante aqui, porque é um tipo de vídeo que eu acho que você tem que explicar bem, porque parece que as pessoas às vezes não entendem sua posição. Você fala uma coisa, elas não entendem, então eu gosto de deixar tudo bem claro. Prefiro assim, porque pelo menos você vai ver, se você ver até o fim, você vai poder ter uma visão geral de como é que eu interpreto as coisas. Então espero que tenha deixado aqui tudo muito bem claro, né? Obrigado a todos e até mais. Pode cobrar.